Numa noite de nevoeiro, um capitão de um grande navio visualizou o que parecia, em meio ali, aquela branca nuvem, um navio que se aproximava, que vinha em sentido contrário. E esse outro suposto navio seguia uma rota que faria com que ocasionasse ali um acidente, uma colisão frontal. Então, rapidamente, o navio sinalizou, o capitão, melhor dizendo, sinalizou ao navio que se aproximava. O capitão disse: por favor, mude o seu curso 10 graus ao ocidente. Essa foi a mensagem. E a resposta veio em piscadelas de luz, através daquele espesso nevoeiro. O Senhor mude o seu curso a 10 graus ao oriente. Indignado, aquele capitão experiente, ele valeu-se de sua posição superior e ele enviou uma nova mensagem ao outro navio. Ele disse: sou capitão do mar, com 35 anos de experiência, mude o seu curso rapidamente 10 graus ao ocidente. E sem hesitação, aquele sinalizador retornou dizendo: sou um marinheiro de 4ª classe, o senhor pode mudar o seu curso a 10 graus para o oriente. E aquele capitão irritado percebeu que estava se aproximando mais e mais, e dentro de alguns minutos aconteceria um grande acidente. Por isso ele disparou a sua advertência final: sou um navio cargueiro de 50.000 toneladas, mude o seu curso 10 graus a ocidente. E uma mensagem simples piscou do outro lado: eu sou um farol, o Senhor mude o seu curso. O farol, ele fora edificado para iluminar a escuridão da noite. O farol, ele servia para guiar as embarcações, para evitar o perigo e o desastre, e também para salvar vidas. E obviamente as orientações deveriam de ser obedecidas. E eu quero dizer, queridos, que igualmente Deus, ele tem o dom de profecia, e o dom de profecia é como um farol para iluminar nossa jornada rumo ao porto, e nós devemos de considerá-lo como uma grande bênção, atendendo às suas orientações. E eu gostaria de que os irmãos abrissem as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda carta, capítulo 1, versículo 19, que diz: e temos também uma palavra de profecia mais firme, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que ilumina em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela do dia surja em vossos corações. O texto que eu li para a introdução, que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 3 e 4, também nos diz: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Nós podemos entender que o dom de profecia, além de ele orientar a igreja, ele também edifica a igreja. E hoje nós vamos ver como Deus guiou e tem guiado o seu povo através dos séculos, através deste dom maravilhoso, o dom profético. E nós vemos a luz da palavra de Deus por meio de Moisés, de Samuel, de Semaías, de Isaías, de Jeremias, Ageu, o apóstolo Paulo, João e tantos outros que foram agraciados com esse dom. Deus tem guiado o seu povo. Deus tem orientado a sua igreja. E Deus, ele usou nos tempos bíblicos os profetas para guiar a sua igreja. Por exemplo, nós lemos no livro do profeta
Oséias, quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura, Oséias, capítulo 12. Nós temos algo muito importante acerca de Moisés. Nos diz assim a palavra de Deus: o Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito, e por meio de um profeta cuidou dele. Veja que nós sabemos que este profeta foi quem? Moisés. Moisés foi um dos mais destacados personagens da história bíblica universal. Ele foi não só libertador, como também foi um administrador, foi juiz, foi um legislador, foi um mediador e também um escritor e poeta. E o texto lido destaca o seu papel como profeta, sendo assim um instrumento de Deus para guardar o seu povo. Ali por 40 anos, Moisés, ele serviu de guia para orientar o povo de Israel que estava jornadeando pelo deserto, conduzindo-lhe até a Canaã, e de fato guiar a igreja. Era uma atividade comum do profeta guiar a sua igreja, guiar o seu povo. Por exemplo, indo um pouco mais à frente, e eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, nós temos uma revelação muito importante acerca também deste grande homem de Deus, o grande profeta Jeremias. Deus também usa-o para guiar o povo de Judá. Está no primeiro versículo, gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura, e nos diz assim: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, os sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Agora preste atenção a partir do versículo 5. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Notem, queridos irmãos, que o povo de Deus fora desobediente, e por isso eles estavam cativos ali na terra estranha. Eles estavam ali em Babilônia. Entretanto, Deus não os abandonara. Deus, através do ministério profético de Jeremias, ele enviou ali aos seus filhos uma carta orientando-os em sua nova vida. Ao invés de eles ficarem ansiosos, ao invés de eles darem ouvido aos profetas falsos, que ali anunciavam a possibilidade de um breve regresso à terra, o profeta Jeremias confirma que eles deveriam ainda de ficar ali quantos anos? 70 anos. E só depois deste período é que eles poderiam retornar à sua terra. E agora, quando nós olhamos também no Novo Testamento, nós vamos ver algo muito interessante. Nós vamos ver que Deus, ele também usa o apóstolo Pedro para guiar a sua igreja. E Jesus já tinha dado uma comissão ao apóstolo Pedro para que ele pudesse também ali apacentar a sua igreja. E nós vemos que Jesus vier ao mundo e cumprir ali a sua missão.
Jesus assumiu a natureza humana, e assim como nós, ele também enfrentou as tentações, assim como nós, ele passou por lutas, por aflições, mas por mais de 30 anos, ele viveu uma vida sem pecado. E ali agora ele foi morto na cruz, tendo sobre si os nossos pecados. Jesus vence a morte, vence também a sepultura. E notemos que haviam ali se passado vários anos desde que Jesus deu uma comissão à sua igreja. Qual era a comissão? Pregar o evangelho até aos confins da terra. E nós encontramos isso registrado ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. Eu gostaria que os irmãos também atentassem para a leitura. E nós vemos algo maravilhoso acontecendo, e isso fez com que a igreja alcançasse a sua missão. Diz-nos assim a palavra de Deus, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até onde? Até os confins da terra. Vejam, queridos, que nos anos que se seguiram, os discípulos tinham pregado na capital Jerusalém, no interior da Judéia e até em Samaria. Samaria era uma terra que havia um certo preconceito da parte dos judeus. Mas ali também era um povo que tinha um pouco de sangue israelita. Mas eles não pregaram aos gentios. Ainda não havia ali a mensagem ser pregada para os gentios. E apesar dos exemplos e dos ensinos de Jesus, ainda havia no meio da igreja muitas ideias nacionalistas, muitas ideias preconceituosas. Este preconceito estava arraigado, e isso impedia o cumprimento da sua missão. E agora Deus usa o apóstolo Pedro para que ele pudesse guiar a igreja e dessa forma a igreja também cumprir a sua missão. Nós não vamos ler, porque é uma visão muito conhecida, mas está ali no capítulo 10 do livro de Atos, quando o apóstolo Pedro, ele vê um lençol, e este lençol tem ali vários animais imundos. E a igreja, queridos, ela precisava alcançar os gentios. E essa visão, ela guiou a igreja, essa visão, ela iluminou o entendimento de Pedro e também da própria igreja, impulsionando-os para o evangelismo. E quando Pedro ali visita Cornélio, foi quando o trabalho apenas estava começando em terras gentílicas. Ali no capítulo 10, eu gostaria de fazer texto com os irmãos, está no capítulo 10, versículo 4 e 35, nos diz assim a palavra de Deus. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. E no capítulo 11, um pouquinho mais à frente, no versículo 18, nós vemos como a igreja inicialmente ressentida pelo fato do apóstolo Pedro ter entrado em uma casa de um gentil. Nós vemos que agora a igreja, com a luz do Espírito Santo, liberta desse preconceito, ela agora tem uma outra atitude. Está ali no versículo 18 do capítulo 11 de Atos. Quando Pedro retorna ali da visita à casa de Cornélio, nos diz a palavra de Deus: e ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Graças a Deus, queridos irmãos, que a revelação dada ao apóstolo Pedro, a igreja ela foi direcionada. Veja aqui que a igreja ela está sendo guiada
pelo dom profético. Aquele preconceito que a igreja tinha agora foi eliminado e a igreja estava avançando dentro da direção do espírito de profecia. Agora, será que no tempo do fim Deus também não usaria este dom maravilhoso para guiar a sua igreja? O que os irmãos acham? Claro que sim. Agora é um tempo crucial, é um tempo eminente em que as profecias estão se cumprindo. A última mensagem, a tríplice e solene mensagem de advertência deve ser proclamada. Deus também agora precisa guiar a sua igreja. E agora é muito mais importante, queridos, nós atentarmos para o dom profético. Assim como Moisés, Jeremias, Pedro e tantos outros, a serva do Senhor, Ellen White, ela também foi usada por Deus para guiar a igreja. E o trabalho dela foi muito amplo, tanto no ministério, no tempo, ela dedicou ali 70 anos de ministério. Mas não só esses 70 anos, como também ela teve ali uma diversidade de atividades. Deus usou a serva do Senhor para orientar a sua igreja. E ela o fez por exemplo, por palavras, porque ela também pregava. Nós temos hoje também muitas irmãs que ministram a palavra, e isso é muito bom. A serva do Senhor também, ela era usada por Deus em suas palavras e também em suas palavras escritas. E os irmãos sabiam que Ellen White também serviu de guia na obra de publicações? No ano de 1848, quando ali um pequeno grupo de irmãos adventistas, é uma experiência que eu gosto muito, e está neste livrinho, Fundadores da Mensagem, um livro muito interessante, de uma autora adventista, e neste livro, a experiência nos conta que ali no ano de 1848, um pequeno grupo de irmãos adventistas estavam reunidos para estudar a Bíblia, para orar. Eles ali buscavam mais luz da palavra de Deus, estavam unidos. E olha que experiência interessante. Deus tinha uma orientação. Eu quero compartilhar apenas um parágrafo desse livrinho. Está no livro Fundadores da Mensagem, páginas 128 e 129. Ali naquele momento, enquanto a igreja estava orando, diz a história que a irmã White ela foi tomada em visão, e ali agora Deus tinha uma orientação a dar ao seu povo. E ao sair da visão, ela comunicara aos irmãos o que Deus tinha revelado. Diz assim, na página 128. Tenho uma mensagem para ti. Deves começar a publicar uma pequena revista e mandá-la ao povo, que seja pequena a princípio, mas lendo ao povo, mandar-te-ão meios com que imprimi-la, e será um êxito desde o princípio. Assim foi concebida a primeira revista a ser publicada pelos adventistas, guardadores do sábado. No entanto, a pobreza impediu a imediata execução do plano. Eram os irmãos pobres demais para economizar os meios necessários para a obra de publicação. Viu Tiago White que, se quisesse iniciar a revista, devia financiá-la e que precisaria ganhar o dinheiro necessário para isso. Estava pronto para ir à cidade a fim de comprar uma foice, de modo que se pudesse contratar para cortar feno, conseguindo assim o dinheiro necessário para a publicação da revista. Ao se dirigir para o Tilbury, foi chamado de volta com a notícia de que a esposa estava desmaiando. Oraram em seu favor e ela voltou a si. Então foi tomada em visão. Ao sair da visão, contou ao esposo que lhe fora dado que ele não mais devia ir para o campo de feno e que ele devia escrever e publicar. Deviam andar pela fé e o dinheiro, disse ela, iria aparecendo.
Notem que experiência linda, queridos. A igreja não tinha recursos. O irmão Tiago White, esposo de Ellen White, com muita dificuldade, ele cortava feno e agora com aqueles recursos, eles então agora imprimiram ali alguns periódicos. O primeiro periódico da igreja, um jornalzinho chamado A Verdade Presente. E por iluminação divina, a serva do Senhor, ela foi inspirada, foi instruída nessa questão. E esse jornal tinha aproximadamente umas 8 páginas e foi de grande valia para a edificação da igreja. E eu fiquei muito emocionado quando eu li, quando eles com muita dificuldade conseguiram aqueles impressos e eles agora se ajoelharam ao redor daquela pilha de jornais e pediram a bênção de Deus em prol daquele material. Nós vamos ter agora, queridos, uma campanha maravilhosa. Esta é uma obra que Deus também pode nos usar, e a serva do Senhor, ela foi orientada também nesse sentido, para que a igreja do Senhor também pudesse investir na página impressa. E no ano de 1875, bem no início do ano, quando a igreja tinha apenas uma gráfica, ali novamente Ellen White recebe uma outra visão, e Deus lhe mostrou vários países recebendo a mensagem impressa em várias línguas. E ela dizia que as mensagens agora deveriam se espalhar como folhas de outono. Isso é maravilhoso. Nós podemos também ver a serva do Senhor guiando a sua igreja na obra educacional. No ano de 1842, ainda quando não havia nenhuma escola, não havia departamento de educação, a igreja não possuía recursos. A irmã White, ela escreveu um artigo com aproximadamente umas 30 páginas, e ela estimula a igreja a iniciar a obra educacional. E depois de 2 anos, eles construíram ali a primeira escola nos Estados Unidos, ali em Bat Creek. E ela também foi missionária na Austrália. E ali também no ano de 1875, ela deixa ali um legado precioso. Ela também fundou um colégio ali no país da Austrália. E hoje nós temos vários livros que ela deixou orientando a sua igreja sobre educação. Nós temos o livro que leva o título Educação, temos o livro Fundamentos da Educação Cristã, Conselho aos Professores, Pais e Estudantes. Ou seja, nós temos uma preciosidade que Deus deixou para guiar a sua igreja, neste âmbito também, na obra educacional. E na obra médica, o que os irmãos acham? Na obra médica também Deus deixou, através do seu Espírito, este legado. Por meio de visões, Deus orientou o seu povo na área de saúde. No ano de 1848, ainda a igreja não tinha toda a luz sobre a reforma de saúde. Muitos pastores fumavam charuto, muitas ainda não tinham a luz da reforma de saúde. E exatamente neste ano, em 1848, ela recebe uma visão. Eu gostaria de compartilhar esse texto que está no livro Ciência do Bom Viver, e eu creio que isso também pode ser compartilhado na tela. E diz assim: chá e café não nutrem o organismo. Seu efeito produz-se antes de haver tempo para ser digerido ou assimilado. E o que parece força não passa de excitação nervosa. Uma vez dissipada, a influência do estimulante abate-se à força não natural, sendo o resultado um grau correspondente de abatimento e fraqueza. O uso continuado desses irritantes nervosos é seguido de dores de cabeça, insônia, palpitação, indigestão, tremores e muitos outros males, pois eles gastam a força vital. E no mesmo livro, na página, um pouquinho mais à frente, na página 335, ela nos diz: os que tentam deixar esses estimulantes sentirão por algum tempo sua falta,
e sofrerão sem eles. Com persistência, porém, vencerão o forte desejo, e a falta deixará de se fazer sentir. Um pouco mais à frente, no ano de 1851, ela recebe uma outra visão sobre os males causados pelo fumo. Este texto está no livro Mensageira da Igreja Remanescente, na página 106. Diz assim: vi em visão que o fumo era uma planta imunda e deve ser abandonada. A menos que seja deixada, o desagrado de Deus estará sobre aquele que o usa. E nós vemos, queridos, que a verdade vai sendo prosseguida, a luz vai clareando. Mais à frente, no ano de 1854, ela recebe mais luz. Deus agora dá uma visão a ela sobre higiene e também sobre alimentação. Deus lhe mostrou que o povo de Deus não pode estar desalinhado, não pode estar desasseado. E também ela recebe uma revelação sobre o uso de gordura animal. Novamente agora, ela tem essa incumbência de direcionar a igreja. E no ano de 1863, ela agora dá, eu diria, uma das mais importantes visões sobre saúde. Quando Deus lhe revela um plano de reforma de práticas e hábitos. O povo de Deus deixaria de comer alimentos cárneos. O povo de Deus agora deveria de fazer uma alimentação à base de cereais, nozes, frutas e também verduras. Está ali no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, todo este relato que o Senhor deu a ela. E também no ano de 1865, a irmã White ela recebe a orientação para também se começar uma instituição médica, para que as pessoas doentes também pudessem ser curadas. E na mesma cidade, ali em Battle Creek, surge o primeiro sanatório da igreja. E a irmã White ela foi muito conhecida fora da igreja também, na área de temperança. A irmã White ela fazia discursos para milhares de pessoas, auditórios ali com inúmeras pessoas que ouviam as suas palavras. E nós temos hoje muitos livros sobre saúde que ela escreveu. Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre Regime Alimentar, Conselhos sobre Saúde, Medicina e Salvação e tantos outros. Mas não para por aí, queridos. A serva do Senhor, ela também foi orientada e foi uma guia na obra missionária. E durante toda a sua vida, ela continuamente estimulou a igreja, a atividade missionária em favor dos vizinhos, em favor de todas as pessoas do mundo. E ela própria foi missionária na Europa e também na Austrália. E nós temos vários livros dentro deste contexto missionário. Livro Serviço Cristão, livro Evangelismo e também o livro Beneficência Social, onde ela dá ênfase ao trabalho social na igreja. E também, queridos, muitas vezes a serva do Senhor, ela também serviu de guia para os líderes da igreja. Várias vezes Deus a usou para divertir e para também aconselhar os pastores, os administradores, aqueles que trabalhavam à frente da obra. E nós temos vários livros que todo obreiro, todo pastor deveria de ler. O livro Obreiros Evangélicos, Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos. Temos vários livros que também dão esse direcionamento. E também, queridos, nós temos exemplos da irmã White servindo de guia em casos especiais. Eu quero contar apenas aqui algumas experiências que ela teve. No ano de 1864, um evangelista esteve numa vila chamada Bushnell, no estado de Michigan, nos Estados Unidos.
E ali ele começou a fazer um trabalho, e desse trabalho 30 pessoas se converteram. E ali agora começou a se formar uma igreja, eles congregavam naquele local. Mas acontece que, sem uma devida e adequada liderança, a igreja começou a regredir. E ali agora, muitas pessoas começaram a se afastar da fé e começaram a esfriar. E 3 anos depois, apenas 10 pessoas ainda congregavam naquele lugar. E exatamente no dia 13 de julho deste ano, do ano de 1864, estavam tão desanimados, irmãos, que queriam fechar a igreja. Eles decidiram que aquele sábado seria o último sábado. Não iriam mais congregar. Imagina que tristeza. Lacrar uma igreja, fechar uma igreja. E eles já estavam indo para casa, os irmãos já estavam indo para casa, quando chegou uma correspondência. E nessa correspondência tinha um exemplar da Revue Herald, a revista adventista. E diz a história que na última página estava a notícia de que no sábado seguinte, a irmã White e o seu esposo estariam na igreja. Estariam ali para fazer um trabalho. Eles participariam da reunião com eles. Então ali rapidamente as crianças foram enviadas atrás dos irmãos. Naquele tempo não havia comunicação eficiente como hoje, né? Era só comunicação pessoal. E foram de casa em casa anunciando: olha, os irmãos White estão vindo aqui. Então agora houve ali uma comoção e a igreja falou: não, nós precisamos de nos reunir mais um sábado. E agora ali no próximo sábado, tinha ali aproximadamente 60 pessoas. Muitas pessoas que estavam afastadas da igreja foram nesse dia, porque ali agora tinha uma visita muito especial. E a história diz, irmãos, que ali havia tantas pessoas que a igrejinha não comportava todos. E ali agora Tiago White pregou naquela manhã, e a irmã White trouxe uma mensagem à tarde. E diz a história que quando a irmã White estava pregando, estava ministrando ali a palavra, ela desistiu de pregar aquilo que ela tinha em mente, e ela começou a olhar para o rosto daquela congregação, daqueles irmãos. Muitos deles já estavam afastados dos caminhos do Senhor. E agora Deus começa a revelar para ela ali muitas coisas que aquela igreja estava em falta, pecados. E agora ela, usada pelo Espírito Santo, ela começa a falar ali palavras de reprovação, mas também palavras de ânimo à igreja, para que a igreja fosse edificada. E quando terminou aquela reunião, irmão, disse que a igreja estava comovida, disse que a igreja estava realmente muito contristada com aquela situação. E eles retomaram ali um sábado depois, e houve ali um grande reavivamento. Houve um batismo, e muitas pessoas foram consertadas com Deus. Veja, queridos, que Deus também usou a sua serva para reavivar, para que aqueles irmãos pudessem se desvencilhar dos seus pecados e se aproximarem de Deus. Eu gostaria de, para finalizar, apenas relatar mais uma experiência que a irmã White teve na sua vida. Como nós já mencionamos, a irmã White, no final do ano de 1891, ela foi para a Austrália. E enquanto ela estava no navio, diz a história que Deus lhe revelou muitas visões. As viagens que ela fazia era de navio. E quando ela chegou ali na Austrália, ela viu ali, ela teve muitas revelações sobre o campo australiano. E também nessa visão ela vira muitos detalhes de líderes da obra. E foi revelado, irmãos, para ela um caso muito especial de um irmão chamado
Folkehead. Esse irmão, ele era uma pessoa muito inteligente. E quando Deus revelou para ela, ela escreveu uma carta que tinha aproximadamente umas 50 páginas. E nessa carta, ela, ao chegar na Austrália, ela já quis dirigir essas palavras ao irmão, mas Deus falou para ela, olha, não compartilhe essa carta porque ele não é um melhor momento. Ele não vai aceitar as suas repreensões. E ela guardou, engavetou a carta. E quem era esse homem? Folkehead. Ele era um homem de negócios, um homem muito influente, um homem inteligente, um homem capaz, um homem bem quisto pela sociedade, pela família. E ele agora, assim que a obra começou na Austrália, ele se tornou adventista. E ele foi escolhido para ser o tesoureiro de uma casa publicadora ali na cidade de Melbourne. Só que acontece, irmãos, que este homem ele era um maçom. Ele fazia parte de uma sociedade secreta. E ele se tornou adventista, mas ele continuou praticando e frequentando essas lojas maçônicas. Inclusive, ele tornou-se responsável por 3 lojas maçônicas. Ele era membro da igreja e agora Deus usa a serva do Senhor, Ellen White, para que pudesse dar uma mensagem a este homem. Interessante, irmãos, que este homem, ele não cria na irmã White. Ele era amigo dela, mas ele não aceitava e não acreditava que ela era uma profetisa. Em um dado momento, ele sonhou que tudo aquilo que ele fazia, aqueles encontros que ele tinha, aquela ligação que ele tinha com a maçonaria, ele teve um sonho e a irmã White já sabia de tudo. E agora a irmã White mandou chamá-lo e ela disse que tinha uma mensagem para ele e para sua esposa, mas ela queria uma convocação, uma reunião. E ele agora muito nervoso, muito ansioso, pediu para que a irmã White pudesse, naquela mesma hora, mencionar ali tudo que Deus lhe tinha revelado. Então a irmã White foi, diz a história que a irmã White foi lá na gaveta, pegou aquela carta que estava lá já há um ano, e ela agora começou a ler aquelas 50 páginas, ela lia e explicava. E eu achei interessante que na história diz que a irmã White ela usava a linguagem dos maçons. E aquilo impressionou muito o Folkehead, porque ele pensou assim, como que essa mulher... Porque na maçonaria as mulheres elas não podem frequentar essas sociedades secretas. E ele pensou, como que essa mulher sabe tudo da minha vida e está usando essa linguagem? E ali, irmãos, Deus usou a irmã White para direcionar aquele homem que estava indo para um terreno muito perigoso. E resumindo, queridos, a verdade é que aquele encontro mudou para sempre a vida daquele homem. Através da revelação do Senhor, a irmã White, aquele homem, ele pôde se desvencilhar daqueles negócios satânicos e ele agora se tornou um homem liberto. E no final diz a história que ele chorou amargamente e se tornou um novo homem. E ele pôde se libertar daquela situação. E toda essa história os irmãos podem encontrar no livro, tem um livro chamado Crede em Seus Profetas, é um livro também da casa publicadora e conta toda essa história de Folkehead. Eu quero dizer, queridos, que Deus ele continua guiando a sua igreja. Queridos irmãos, preciosos jovens, irmãos que estão nos assistindo, nessa jornada nós temos preciosas histórias, nós ouvimos vários relatos que alicerçam a nossa fé no dom profético. E eu quero convidar a todos para que estejam conosco no último tema. Nós vamos fechar a nossa série
no domingo que vem, nós vamos ver qual deve ser a nossa atitude para com o dom profético. Porque, lamentavelmente, muitas pessoas estão descrendo do dom de profecia. E nós teremos essa oportunidade de ver qual deve ser a nossa atitude para com o dom profético. E eu creio piamente que essa e muitas outras histórias auxiliaram os nossos pioneiros, estão nos auxiliando hoje, estão também edificando a igreja. E o meu desejo é que nós possamos cada dia fazer um concerto com Deus, crer mais e mais na revelação profética e dessa forma sermos edificados. E para finalizar, eu quero ler o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que nos diz: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas deles, nos profetas dele, melhor, e vocês terão a vitória. Queridos, que Deus nos dê a sua graça, para que possamos entender que Deus deixou este legado, dom de profecia, para guiar o seu povo. Que possamos ler a sua palavra, ler os escritos inspirados, e desta forma sermos edificados, e que nada venha tirar a nossa fé, que nada venha abalar a nossa crença diante das lutas que virão, diante das provas que estão diante de nós. A Bíblia fala que haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Por isso, queridos, eu convido a igreja, tanto online, os irmãos que estão nos assistindo, também a igreja que está de modo presencial, para que estejamos firmados, lendo e também praticando os ensinos da palavra de Deus e do dom profético. Que Deus abençoe a sua igreja, que a sua igreja seja edificada. E o meu desejo é que nós venhamos cada vez mais a fazer um concerto com o Senhor e obedecer a sua palavra. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém?